Ei, gente bonita, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Sobre Amor. Esse aqui é o seu espaço para falar de sentimentos, para entender o amor, os desafios dos relacionamentos e, claro, para a gente aprender a se relacionar melhor, com leveza, maturidade e muita consciência. Aliás, antes da gente começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo novo toda semana para te ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis, verdadeiros e principalmente conscientes. E olha, o tema de hoje é forte, necessário e sem dúvida vai abrir os seus olhos. Você já parou para pensar que sim, os homens também sofrem, e muito, dentro dos relacionamentos? Só que diferente do que muita gente imagina, eles fazem isso de um jeito muito silencioso. Às vezes, tão silencioso que nem quem tá do lado percebe. E hoje, a gente vai mergulhar nesse assunto com muita empatia, para entender juntos quais são os 5 principais motivos por que os homens também sofrem em silêncio nos relacionamentos. Fica comigo até o final, porque essa conversa pode, sim, transformar a forma como você enxerga o outro, e até a si mesmo. Top 5. Medo de parecer fraco. Sabe aquela frase antiga que muita gente ouviu desde pequeno? Homem não chora. Pois é, ela pode até parecer inocente, mas carrega um peso enorme. Muitos homens cresceram ouvindo que demonstrar sentimento é sinônimo de fraqueza. Que se ele sente, se ele sofre, se ele demonstra dor, ele é menos homem, menos forte, menos capaz. E sabe o que isso gera? Um ciclo cruel. O homem sente, sofre, mas esconde. Guarda tudo pra si. Finge que não dói, quando na verdade tá doendo demais. E esse medo de parecer fraco impede que ele fale sobre o que sente. Que peça ajuda. Que se abra. Quantos homens você conhece que fazem isso? Que se calam, que fingem que tá tudo bem, que não se permitem ser vulneráveis. Talvez você nem perceba, porque eles aprenderam a sofrer no modo silencioso. Top 4. Falta de espaço para expressar emoções. Agora, imagina só. Além de crescer ouvindo que não pode demonstrar fraqueza, o homem muitas vezes entra em relacionamentos onde também não encontra espaço para se abrir. Às vezes, é uma parceira que minimiza o que ele sente. Que acha que se ele tá triste, tá fazendo drama. Que se ele reclama de algo, é frescura. Ou que se ele se mostra inseguro, imediatamente o julga como fraco, mole, sem atitude. E infelizmente, isso é mais comum do que parece. O resultado? Ele cala. Ele se fecha. Ele começa a acreditar que nem vale a pena falar, porque não vai ser entendido. E aí, aquele acúmulo de sentimentos, de dores, de angústias, vira um peso gigantesco dentro dele. Um peso que ninguém vê. Um sofrimento invisível. Top 3. Pressão para ser o provedor emocional e financeiro. E se você acha que isso já é muito, calma, que tem mais. A gente precisa falar de uma coisa muito séria. A pressão que recai sobre o homem para ser o provedor. E aqui eu não tô falando só de dinheiro não. É também a cobrança para ser aquele cara que segura tudo, que sustenta não só a casa, mas também o emocional da relação. Que tem que resolver, proteger, dar conta de tudo. E essa pressão é cruel. Porque quando ele não consegue, e sejamos sinceros, ninguém dá conta de tudo, ele se sente um fracasso. Um homem insuficiente. Um homem que falhou. Mas ele fala isso? Não. Ele engole. Ele se cala. E esse sofrimento vai se acumulando. Sabe aquele cara que parece frio distante, estressado o tempo todo? Às vezes, ele tá só no limite, carregando um peso que ninguém vê. Top 2. Medo de não ser valorizado ou de ser descartado. Esse aqui, quase ninguém fala. Mas é real, muito real. Muitos homens vivem com medo. Medo de não serem valorizados. De não serem reconhecidos. De não serem o suficiente. E pior, de serem trocados, descartados, esquecidos. Sabe aquela sensação de que por mais que façam nunca é o bastante? Pois é, eles sentem isso, mas não falam. E muitas vezes, eles disfarçam esse medo com atitudes que parecem frieza, indiferença ou até grosseria. Mas na verdade, aquilo é só uma armadura, uma defesa. Porque no fundo, eles estão morrendo de medo de não serem bons o bastante. De não serem amados como gostariam. De não serem escolhidos. Top 1. Dificuldade de pedir ajuda, e até de reconhecer que estão sofrendo. E para fechar, o motivo mais triste, e talvez o mais perigoso. Muitos homens sequer percebem que estão sofrendo. Eles foram tão ensinados a suprimir, a ignorar, a esconder os próprios sentimentos, que simplesmente não reconhecem que estão mal.
E quando percebem, já estão afogados em angústia, ansiedade, tristeza, vazio, frustração. E mesmo assim, ainda acham que têm que aguentar, que não podem demonstrar, que não podem fraquejar. E pedir ajuda? Isso, para muitos, é praticamente impossível, porque eles ainda carregam aquela crença cruel de que se pedir ajuda, é porque falharam, porque são fracos, porque não deram conta. Sabe o que acontece? Eles vão se quebrando por dentro, silenciosamente, lentamente, e muitas vezes ninguém percebe. Sabe, talvez hoje você tenha parado para refletir sobre algo que nunca tinha pensado. Que sim, os homens também sofrem. Que sim, os homens também sentem. E que muitas vezes eles estão ali, ao seu lado, sofrendo em silêncio. Se você é homem, eu quero que você entenda uma coisa, de coração. Sentir não te faz menos homem, te faz humano. Se abrir não é sinal de fraqueza, é sinal de força, de coragem, de maturidade. E se você se relaciona com um homem, seja parceiro, amigo, irmão, pai, eu te convido a refletir. Será que você está oferecendo espaço para ele se abrir? Para ele ser quem ele é, sem julgamentos, sem pressão, sem cobranças absurdas? A gente precisa, urgentemente, construir relações mais seguras, onde o amor não seja uma cobrança, nem um peso, mas um espaço de acolhimento, empatia, vulnerabilidade e crescimento. E se essa conversa fez sentido para você, já faz isso agora. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque essa mensagem, sim, pode transformar não só relacionamentos, mas também vidas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Até lá!